Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Chegou o grande dia, Magnus Carlsen contra Anand, Mundial de Xadrez. Anand, campeão do mundo pela quinta vez, Magnus Carlsen desafiando o título pela primeira vez. 2013, novembro, Magnus Carlsen ainda com 22 anos, ainda não fez aniversário, aqui a gente tá no dia 15 de novembro, ele fará no dia 30 de novembro. E a gente tem, então, um Mundial entre eles. As 4 primeiras rodadas terminaram em empate. E vamos para a histórica quinta rodada do Mundial entre Magnus Carlsen e Anand. Magnus Carlsen faz a abertura inglesa. O Anand responde com E6. Nos D4, D5. Caímos num gambito da dama recusado. Cavalo C3, C6. Transpondo para semi-eslava, defesa semi-eslava. Temos E4. Olha aí, diretamente atacando. Peão toma, cavalo toma, bispo cheque. Temos cavalo cobre, volta. E aqui C5, o Anand ataca o centro. A3 questiona o bispo volta para A5. Cavalo F3 desenvolve, protege o peão central. Cavalo F6, bispo E3, dá mais uma proteção. Cavalo vem para C6 e dama sobe para a casa de D3. Controlando a casa central de E4. C por D4, cavalo toma, cavalo G4. O Anand imediatamente ataca o bispo. Aqui é possível cavalo por C6, Magnus Carlsen prefere jogar o grande roque e aqui ele está dizendo que vai para a luta. Dizendo chega de empate. Grande roque. Que coragem. O Anand captura o bispo, fala oba, tchau par de bispos. Cavalo por E3, F por E3, bispo C7. Magnus segue com cavalo por C6, dá uma detonada nos peões, troca as damas. Será que o Anand ainda não descobriu que trocar a dama... Trocar a dama com posição do que o Stockfish está dando zero é a combinação em geral fatal. Contra o Carlsen. Bispo E2, jogado pelo Magnus Carlsen. Rei E7, possibilitando trazer a torre. Isso aqui já é um final. Já traz o rei, porque fazer o roque aqui, o rei vai ficar muito escondido. Já joga um rei E7. Bispo F3, peão atacado. Magnus Carlsen já começa a ganhar a iniciativa. E tem que defender. Bispo D7 foi jogado cavalo E4. Trazendo peça para o ataque, bispo B6, evitando cavalo C5. Não tem problema, C5 foi jogado. Ou o Anand encontra um belo recurso, F5. E se o cavalo sair daí, cai o peão de C5. Por isso, C por B6, F por E4. Com o bispo atacado, Magnus Carlsen joga B7. Não dá para capturar o bispo, a torre está atacada. Por isso, torre de A em B8. E aqui, bispo por peão, torre por peão. Uau, 5 peões para cada um, tudo igual, segue o jogo, finalzinho, torre domina a coluna aberta, torre B5. Temos a subida de torre para a casa de F4, G5 ataca a torre. Torre dá um passo para trás, H5, Anand expande. Magnus Carlsen dobra as torres, bispo 8 cobre a casa de F7. E aqui bispo volta para C2. A torre vem para C5, bispo cravado, torre F6. Temos aqui o lance H4, disparando o peão E4. A5, notem que o Anand está... Percebem isso, o Anand está avançando com os peões, o Carlsen ainda não. Quem será que está certo? Não sei. O computador continua falando que está tudo certo, que está tudo equilibrado. O Carlsen joga com rei D2, torre B5 ataca o peão, B3, tic, dá um passinho para frente. Bispo H5, rei C3. Temos aqui torre C5 com cheque, o rei volta para B2, torre D8, domina a coluna aberta. E o Magnus Carlsen joga com torre de 1 e F2, controlando a entrada da torre na sétima. Torre D4. Esse lance ataca o peão. Dá suporte para a casa de A4 também. Magnus Carlsen joga com torre H6. Bispo atacado vem para D1. Forte pressão em C2. Magnus Carlsen mantém o bispo no jogo. Afinal de contas, ele é o defensor do peão. E aqui o Anand joga com torre B5. Pressão violenta. Olha isso aqui em torno do rei do Carlsen, ó. Aqui, vamos ver se ele é o verdadeiro Ip Man do xadrez, né? Cadê os lutadores de Kung Fu aí? Ip Man, mestre do Bruce Lee. Rei C3 foi jogado pelo Magnus Carlsen. C5, dá suporte para a torre. Torre B2, traz mais uma proteção. Afinal de contas, esse peão está atacado. Que bela defesa aqui do Carlsen. O Anand segue com E5. E agora a torre G6, o Carlsen pensando que está tudo sob controle, ataca o peão. E o Anand solta esse A4 aqui. Olha a confusão. Confusão da braba. O Carlsen fala, não, tá tudo seguro. Captura o peão de G5, cai o peão de B3 com cheque.
Temos trocas. Torre toma, bispo toma. E agora o Magnus Carlsen captura este peão com cheque. O rei chega protegendo o peão de C5. Carlsen ataca o peão. E aqui torre D1. Foi jogado atacando o bispo. Magnus Carlsen primeiro joga com E5, dando maior movimentação para o bispo. O rei vem para a casa de D5 e o Carlsen joga o bispo lá longe. Lá em H7, Magnus Carlsen tem um peão a mais, mas a posição da Anand é muito boa. Tanto que a barrinha tá dando zero aqui, tá dando equilibrado. Um lance muito bom pro Anand aqui seria o lance torre A1. Ele não jogou esse lance. E de detalhe em detalhe é que se faz as partidas contra o Carlsen, né? Então vamos ver. Esse lance aqui é muito bom porque ataca o peão. O rei não tem acesso à casa de B4. Se o rei tentar ir para B2, não funciona. Torre A2 com cheque. Afasta o rei, vai tomar em A3. E se jogasse um bispo G8? Acho que esse era o problema, né? Né? Mas aqui o Anand tem recurso. Aqui ele teria rei C6 e depois de bispo por B3, torre por A3. Eu acho que foi essa sequência que o Anand não viu, ouviu e não gostou. Porque torre por H4, torre por B3 cheque. As pretas continuam com um peão a menos, é verdade. Mas tem jogo aqui. Tem jogo. O peão está protegido. Pode jogar a torre lá para 1. Quando quiser, joga a torre para outra ala. Quando o peão já tiver avançado o suficiente. Dá para tentar alguma coisa aqui, né? Torre cheque. Não tô falando que esse final é fácil, né? Mas daria para tentar. Daria para tentar alguma coisa. Aqui tá bem tranquilo, na verdade, né? Porque a torre vai dar suporte. Bom, bem tranquilo é exagero, né? Agora o rei não para mais. Tem que jogar esse forçado. É, bem tranquilo não tá, né? Mas aqui bem jogadinho dá pra segurar. É, bem tranquilo de jeito nenhum. Mas dá pra segurar. Isso aqui bem jogadinho dá pra segurar. Agora é o seguinte. Difícil essa sequência, né? Bem difícil. Por isso que o Anand não jogou torre A1, jogou torre C1. Só que esse lance ajuda o Carlsen. Porque agora ele joga rei B2, protegeu o peão, atacou a torre. O Anand segue com o lance torre G1, parece muito bom. Carlsen joga bispo G8 cheque. O rei vem para C6, torre H6 com cheque. Jogando o rei um pouco longe. É claro que é possível jogar rei B5. O Anand prefere jogar com rei D7 aqui. Não sei se foi bom esse lance, mas enfim. O final já é bem difícil de calcular. Ele achou melhor manter o rei próximo desse peão passado. Faz bastante sentido. Carlsen toma. Captura o peão, cai em G2. Carlsen tem um peão a mais contra o Anand. Captura em H4. Na verdade, agora 2 peões a mais. Rei E6, cola no peão. A4. Devolvendo um pouco de material para disparar o peão para A5. Meus amigos, que final é esse? Segundo as bases de dados, os table bases, as brancas vencem à força. Logo, essa avaliação do Stockfish está errada. A avaliação é infinito, né? É uma pontuação, é vitória. Não tem mais pontuação, é winning, né? É winning, vai ganhar a força. Ah, foi só falar, né, Stockfish? Tá espertinho. Falei e você colou agora. Tá bom. Tá bom, tá tudo certo. Agora o Stockfish percebeu que tá winning. E aqui, a partida seguiu com rei D6. Magnus Carlsen dá suporte para disparar o peão. O Anand vai tentar um contra-jogo. Magnus Carlsen dispara o peão C4. Chega rei C3, torre A2. Tenta parar o peão dispara. Rei C5 foi jogado pelo Anand. Mas depois de H4, meus amigos. Boom. First Blood. A primeira vitória do campeonato mundial de 2013 é de Magnus Carlsen. Na quinta partida, Magnus Carlsen consegue essa belíssima vitória. Viswanathan Anand aqui abandona. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Torre cheque, né? Tem que ficar controlando aí o avanço do peão. Carlsen dispara o outro. Ah, mas agora você vai ver só. Eu vou promover o meu aqui, ó. Não vai, o rei segura. Ah, mas agora eu tenho que segurar a promoção. Tudo bem, separa o rei. Dispara o outro peão. Cheque aqui não faz nada. E uma hora acabam-se os cheques. E as brancas têm uma posição completamente vencedora. Magnus Carlsen, 2.870 de rating. Consegue a primeira vitória contra o Anand. Vamos ver o relatório aqui, a precisão. Magnus Carlsen já dando o tom do que é que vai acontecer nesse Mundial, né? E lembrando, galera, mês de dezembro é mês de diamante. 18 cursos do Grande Mestre André Diamante, acesso vitalício para você aí, cursos em videoaulas. E no mês de dezembro, comprando o combo, você ainda ganha 3 meses de acesso ilimitado ao app XB Pro. Que tá ajudando muita gente aí a melhorar no xadrez, tá bom? Conheça.
Então é isso, galera. Que isso? Que isso? Elas estão descontroladas. 99% de precisão para Magnus Carlsen, 94,6% de precisão para Anand. O Anand jogou uma precisão monstruosa. O problema é que ele jogou contra o pai do peixe, né? Ele jogou contra o pai do peixe. O mestre do Stockfish, né? O professor do Stockfish é o Magnus Carlsen. 99% de precisão aqui. O dia que o Stockfish tiver um pouco melhor, ele vai dar 100%. Ele vai entender que ele estava errado na avaliação, né? Magnus Carlsen contra Anand. A gente segue com a nossa playlist. Magnus Carlsen, a gênese de uma lenda. Né? Com mais partidas aqui desse Mundial e com mais partidas seguindo. Desde o Carlsen menininho até os tempos atuais. Em dezembro, episódios novos todos os dias, 12h e 18h. Tá convidado aí a assistir? Espero que vocês tenham gostado dessa partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!